Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja entre nós, ok? Dando continuidade ao estudo da segunda carta aos Coríntios, continuaremos a estudar o capítulo 7. Mas antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like, para que mais pessoas possam ter acesso ao canal. E compartilhe com seus amigos, ok? Aqui nesta parte 2 do capítulo 7, Paulo vai falar sobre a consolação, sobre o conforto que Deus dá nos momentos que nós estamos aflitos. Vamos então iniciar a partir do versículo 5. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Veja bem, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, nesta mensagem, Paulo, ele falando para a igreja de Corinto, ele fala a respeito da alegria que ele está tendo pela mensagem que Tito levou até Macedônia, falando que os coríntios estavam com saudade de Paulo. Aqui Paulo, ele estava na Macedônia. Ele estava um pouco aflito, um pouco preocupado, porque ele tinha escrito a carta aos Coríntios, esta segunda carta, e tinha enviado pelo Tito, e queria saber a informação de Tito, pois esta carta ela era uma carta de disciplina. E Paulo ficou achando que os irmãos em Corinto estavam chateados com ele. Mas aí ele espera Tito chegar, ele estava um pouco abatido, queria saber notícias dos irmãos em Corinto, e aí Tito chega na Macedônia e diz: Paulo, os irmãos em Corinto, eles se arrependeram, eles entenderam aquilo que você falou para eles, eles estão com saudades de você, eles sabem que o erro era deles e não de você, que você estava escrevendo a carta de encorajamento, de fortalecimento espiritual, que vinha de Deus, que vinha do Santo Espírito. E Paulo ficou muito alegre com a mensagem de Tito, trazendo essa mensagem para nós da igreja cristã contemporânea. Nós passamos por momentos de aflição na nossa casa, no nosso trabalho, na própria igreja, às vezes estamos atribulados, seja alguém que serve na igreja e você está um pouco abatido, preocupado com aquilo que você tem que fazer, colocar o seu talento ali diante da igreja do Senhor. E dentro da comunidade cristã, às vezes há confronto, porque a verdade tem que ser falada, a verdade tem que ser pregada. E isso não traz alegria. Às vezes traz afastamento de alguém da igreja. Se for no trabalho, quando você fala a verdade para alguém, alguém se chateia, alguém se afasta de você. Mas nós temos que ser sinceros. Nós temos que falar a verdade, doa quem doer. E sabemos que as consequências de nossas ações têm um resultado que pode ser positivo ou pode ser negativo. Tem pessoas que entendem que nós falamos não para prejudicar ninguém, mas porque queremos exortar para que a pessoa possa caminhar na direção correta. Se for dentro da igreja, correção para que possa voltar ao Evangelho. E já do lado negativo, se nós não formos bem entendidos, se as pessoas se afastarem de nós,
Se as pessoas começarem a falar de nós por causa das palavras de confronto, das palavras de disciplina que falamos, aí, nesse caso, alguns podem ficar abatidos, aflitos, mas Deus, ele na sua infinita misericórdia, ele traz a consolação, ele nos conforta. Paulo aqui, ele estava abatido, mas aí Deus usou Tito, e ele também pode usar qualquer pessoa para nos dar o consolo. Pode ser um conforto espiritual, onde alguém possa chegar para nós e dizer: olha, a tua mensagem deixou aquelas pessoas no início abatidas, no início chateadas com você, mas aí depois elas entenderam e elas se arrependeram daquilo que fizeram. E aí elas estão querendo ter comunhão contigo, elas estão felizes e mandam um abraço para ti. É assim que é a vida daquele que está atribulado, daquele que está ansioso, daquele que está angustiado. Deus, ele sempre vai preparar algo de bom para aqueles que estão sofrendo. Deus é o Pai das misericórdias. Deus é o consolador daqueles que colocam a fé nele. Portanto, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, se por algum motivo você se encontra aflito, se encontra angustiado, tribulação na sua vida, por causa de alguma decisão, por causa de palavras de confronto, de disciplina que você usou para admoestar alguém da sua família, alguém no trabalho, alguém na sua comunidade cristã, e essa pessoa está chateada com você, aguarde uma resposta do Senhor. Clame ao Senhor que Ele vai te dar conforto. Ele vai colocar pessoas para te consolar. Ele vai colocar pessoas que trarão alegria para você. E também essas pessoas que por acaso estão chateadas com você por algum motivo, clame ao Senhor que Deus fará a obra restauradora de arrependimento na vida desta pessoa que está chateada contigo, porque você falou a palavra de Deus, porque tudo o que você falou foi baseado nas Escrituras. E Deus se alegra com a verdade, porque Ele é a verdade. Não fique triste, mas creia no Deus Consolador, creia no Deus que pode colocar qualquer pessoa para estar lhe confortando e trazendo essa paz que excede todo o entendimento humano. Ele não vai deixar os seus filhos abatidos, ele não vai deixar os seus filhos aflitos. Ele sempre tem, na hora certa, o melhor remédio para a sua vida. Amém? Querido Deus, Pai amado, Senhor, glorificado seja o teu santo nome, ó Pai. Te pedimos que o Senhor possa estar restaurando vidas, ó Pai, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão passando por aflições, aqueles que não são compreendidos, ó Pai, porque está falando da tua palavra e da tua verdade. Que o Senhor use pessoas, ó Pai, para estar confortando todos os que estão aflitos e sobrecarregados, pois sabemos que o Senhor dará o descanso necessário para as suas almas. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.